Boa tarde, senhoras e senhores, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. É com imensa satisfação que nós iniciamos nesta tarde a conferência de encerramento do primeiro simpósio internacional em narrativas literárias latino-americanas. Perspectivas contemporâneas, gênero, história e metaficção, que é um evento promovido pelo Grupo de Estudos Metaficcionais em Narrativas Literárias, o GMetafic, do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual do Piauí, a UESP. Esta conferência foi intitulada de Como Escrevem as Mulheres e será proferida pela professora doutora Eurídice Figueiredo, da Universidade Federal Fluminense. Seja bem-vinda, professora. E ela será mediada pelo professor doutor Juan Nunes, que é docente do curso de Letras em Inglês da UESP de Parnaíba e também do programa de pós-graduação em Letras da UESP. Seja bem-vindo, professor Juan. Boa tarde. Boa Gostaria tarde. de iniciar esse momento parabenizando o evento pela organização e iniciar também dando as boas-vindas à nossa convidada Eurídice Figueiredo, que há muito tempo me deu aula. Eu estava falando ali no backstage que ela me deu aula tem bastante tempo, eu era uma outra pessoa, uma outra vida, e é um prazer que a gente possa trazer uma pessoa tão importante para os estudos literários, sejam brasileiros, seja a área de literatura de língua francesa. É muito importante, a gente está muito feliz de tê-la aqui conosco, Eurídice. Antes de Eurídice trazer a sua apresentação, eu acho que é importante que a gente possa resumir de forma breve o seu currículo. Eurídice concluiu seus estudos de graduação em Letras pela Unesp, em São Paulo, e realizou estudos de pós-graduação no nível de mestrado, tanto no Brasil, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quanto também na Universidade de Nice, na França. Terminou seus estudos de doutoramento na Universidade Federal do Rio de Janeiro e seus estudos de pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje é professora associada aposentada da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, e atuou principalmente na área de literaturas de língua francesa, mas também na área de literatura comparada e literatura brasileira. Além de ter orientado mais de 30 teses de doutorado e 15 dissertações de mestrado, como um fã e leitor de Eurídice, gostaria de destacar algumas de suas obras e fazer aquele merchan muito importante que a gente precisa fazer. Ela organizou 2 obras que eu sempre gosto de citar nas aulas. Uma, Recorte Transculturais, em 97, e essa coletânea que está disponível, inclusive, no site da editora da UF, que é o Conceito de Literatura e Cultura. Sim. E também escreveu diversas obras, dentre as quais podemos destacar recentemente Por uma Crítica Feminista, pela editora Zuc, Mulheres ao Espelho, pela editora da UERJ, e talvez a sua obra que tem circulado com mais frequência no Piauí, que é a literatura como arquivo da ditadura brasileira. Recentemente também lançou um novo livro sobre a editora Zuc, que não deu tempo de chegar para eu ler, mas a gente pode tocar um pouco nele, teve lançamento recente. E acho que é importante também destacarmos, né, dentre os seus artigos recentes, um artigo intitulado Escrever contra o Silenciamento do Estupro, no qual Eurídice analisa Vícia Chinesa, um romance de Tatiana Salem Levy, sobre um caso de estupro no Rio de Janeiro. E também podemos citar a sua contribuição para o Novas Palavras da Crítica, no qual ela trouxe o verbete de crítica feminista. Dessa forma, trazendo toda a sua experiência, seu conhecimento, não só uma professora ética, dedicada, uma grande pesquisadora, iniciaremos agora a conferência de encerramento intitulada Como Escrevem as Mulheres. Eurídice, muito obrigado pela presença e participação. Estamos ansiosos e ansiosos para poder ouvi-la. Obrigada, Juan. Obrigada à equipe toda que organizou o evento, né? Obrigada pelo convite. É um prazer participar de mais um evento, né? A gente vive correndo, participando de muitos eventos presenciais, eventos online. Então, eu agradeço.
Eu intitulei Como Escrevem as Mulheres, porque, como você já destacou, eu tenho esse livro mais antigo, de Mulheres ao Espelho, e Por uma Crítica Feminista, e agora esse novo livro que você ainda não tem, ainda não recebeu, é esse Mulheres contra a Ditadura. Escrever é também uma forma de resistência. Então, eu vou falar sobre tudo, né? Sobre essa produção das mulheres, né? A partir Por uma Crítica Feminista, esse artigo, inclusive, que você mencionou, que está na internet, disponível, é a Crítica Feminista, e um pouco também sobre esse novo livro. Nesse livro, Por uma Crítica Feminista, eu tentei detectar se havia mudanças na escrita das escritoras mais jovens, se havia uma mudança em relação à geração das grandes escritoras, né, da geração nascida na primeira metade do século, na verdade, no início, né, da primeira metade do século, como Lígia Fagundes Telles, Raquel de Queiroz, assim, essas escritoras que chegaram, inclusive, à Academia Brasileira de Letras, a Ana Maria Barbosa, não, enfim, Nélida Pinhon, enfim, todas essas escritoras mais velhas. E eu tentei procurar ver como as novas gerações estavam escrevendo, e detectei a presença de uma escrita assim, muito em cima da experiência do corpo das mulheres, né? Então, por isso que esse artigo que você mencionou sobre Vista Chinesa, da Tatiana Salem Levy, que foi publicado na revista da UFRJ, Fórum da Literatura Brasileira, e que depois eu republiquei na verdade, o penúltimo livro, que é A Nebulosa do Autobiográfico. Então, esse artigo foi retomado ali. Então, essas escritoras mais jovens, como a própria Tatiana, elas estão falando de experiências muitas vezes traumáticas das mulheres, né? No caso da Vista Chinesa, ela faz um romance, quer dizer, é uma ficção, não é um relato autobiográfico, nem biográfico e nem testemunhal, é um romance, mas é inspirado na experiência de uma amiga da Tatiana, e o grande diferencial desse romance é que no final dele existe um pós-escrito em que essa amiga, Joana Jabassi, ela quis declarar o seu nome no final e dizer que ela tinha sido estuprada na Vista Chinesa. Então, ela ao se expor o seu próprio nome, ela tira do silenciamento, tira da vergonha, da culpa, essa experiência traumática que é a experiência do estupro. Porque o grande problema do estupro é que um silenciamento que interessa aos homens, porque as mulheres não falam, então eles não são punidos, eles não são expostos. E do ponto de vista das mulheres, muitas vezes esse silenciamento tem a ver com culpa, vergonha, medo de se expor, porque muitas vezes as mulheres são culpabilizadas pelo estupro, então elas são vítimas, ao mesmo tempo elas são culpabilizadas. Então, nesse livro, Por uma Crítica Feminista, aparecem muitos romances em que as escritoras, todas elas mais jovens, nascidas assim a partir da década de 70, em geral, como que elas tematizam essa questão dessas violências. E outras violências que aparecem também, como o estupro incestuoso, né, o incesto,
Aparece, por exemplo, no romance da Adriana Lisboa, o Sinfonia em Branco, a questão do aborto aparece também em vários romances, a questão da violência doméstica, então, o feminicídio. Então, são várias questões que têm uma relação muito próxima, né, com a sexualidade e também com a violência e com o corpo das mulheres. Eu tinha pensado em falar sobre como tem no título do evento tem a palavra metaficção. Pensei em mencionar, pelo menos rapidamente, o novo romance da Tatiana Saley-Levy, que se chama Melhor Não Contar. Nesse romance, ela conta justamente alguma coisa que ela nunca tinha contado, e, sobretudo, ela nunca tinha contado para a mãe dela, que ela foi abusada pelo padrasto. Quer dizer, esse homem, que era um homem muito, muito simpático, muito conhecido, um cineasta muito famoso, que não era propriamente casado com a mãe dela, mas era assim, aquele namorado, aquele amante fixo, né, que passa muitos dias na casa da mãe, né? E como que esse cineasta ele era assim muito amado pela mãe, né, da Tatiana, que era uma jornalista, uma mulher escritora também, e com a qual a Tatiana confessa nesse livro e em várias entrevistas que ela tinha uma relação assim muito simbiótica com a mãe, uma relação muito forte. E aí, nesse novo livro, ela conta que ela nunca teve coragem de contar para a mãe, né, que o namorado dela, da mãe, tinha abusado dela, filha, né, porque ela sabia que isso ia ferir, ia provavelmente chocar a mãe ia sofrer em consequência dessa confissão. Então, ela disse que nunca conseguiu falar. E é verdade também que a mãe morreu cedo, morreu precocemente, com 50 e poucos anos, então ela nunca contou para a mãe. Por isso que o título é Melhor Não Contar. E, finalmente, depois, já com 45 anos, né, a Tatiana nasceu em 79, então ela tem atualmente 45 anos, ela achou que era um momento realmente de escrever sobre esse grande segredo que causou tanto sofrimento a ela. E ela escreveu esse livro. E, do ponto de vista da técnica de escrita, ela usa material produzido pela mãe. Então, cartas, diários da mãe. Então, é uma montagem que ela faz também de uma escrita dela, né? E também uma certa ficcionalização da experiência dela, porque, afinal de contas, ela sempre repete, é um romance, não é um relato, mas ela usa esses textos da mãe. Então, ao usar os textos da mãe, ela também faz um trabalho um pouco de busca de um arquivo da família, né? Um arquivo pessoal da mãe, que é bastante próximo da biografia, na medida que ela se apropria desse material escrito pela mãe, para mostrar assim, uma subjetividade da mãe também, porque ela quer transformar a mãe em personagem. Não é propriamente o namorado da mãe o personagem dela. Os personagens dela são ela e a mãe, e a relação absolutamente simbiótica que ela sempre manteve com a mãe, o que fez com que a morte da mãe foi uma
uma experiência muito traumática para ela. Então, esse romance é um romance já que tem essa... mais do que em Vista Chinesa, tem esse aspecto, né, de metaficção, na medida que você vê essa montagem do romance, né, enquanto que o outro é realmente um romance, enquanto você lê o romance, um romance curto, na verdade, eu diria que é uma novela de 100 páginas, e só no final é que é desvendado esse aspecto biográfico, né, da amiga. Então, tem uma relação assim que eu chamei de autoficção, né, porque não é autoficção, porque não é sobre ela própria, é sobre uma amiga, mas uma amiga da qual ela se sente muito próxima também. Então, é quase como se fosse um duplo dela. Então, são duplos de várias mulheres, porque nas entrevistas que a Tatiana deu, ela diz que a mãe dela contou para ela que foi estuprada quando a Tatiana era criança, nos anos 80, e ela contou esse fato quando a Tatiana tinha 18 anos. Então, de certa maneira, a gente vê assim, uma fileira de mulheres, né? A mãe que confessa a filha que foi estuprada, a amiga que confessa a amiga, né, a escritora que foi estuprada, e a própria Tatiana, quando ela diz isso no próprio romance, quando ela fica grávida de uma menina, ela se dá conta de que é preciso falar sobre estupro, porque as meninas, as crianças, né, meninas, precisam saber. E é um aspecto que é tematizado, que é uma posição da escritora francesa Virginie Despentes, que diz exatamente isso: é preciso falar para as meninas, é preciso que as meninas saibam e saibam se proteger. Então, a própria Virginie Despentes, que tem um livro que também é de ensaios autobiográficos, chamado Teoria King Kong, ela diz que aos 15 anos ela foi estuprada e depois ela vai elaborar essa experiência traumática na sua obra literária. Então, em alguns romances isso é tematizado, mas nesse livro que está traduzido aqui no Brasil, chamado Teoria King Kong, ela faz uma reflexão, né, num ensaio autobiográfico que me parece muito interessante, porque justamente ela aborda essa questão do silenciamento do estupro. O outro romance que foi publicado recentemente aqui no Brasil, em tradução, é o romance chamado O Invencível Verão de Liliana, de uma escritora mexicana chamada Cristina Rivera Garza. A Cristina Rivera Garza ganhou o prêmio Pulitzer de 2024 com este romance. E este romance sobre é um romance, mais uma vez, é um romance, mas que utiliza também um material escrito pela irmã dela, que é a Liliana, do título do romance, que foi assassinada pelo namorado com o qual do qual ela estava se separando. Ela queria romper o relacionamento com esse namorado, e ele a mata. Então, a Cristina Rivera Garza, ela escreve esse romance 20 anos depois. É como se ela precisasse de um tempo, né, muito longo, de 20 anos, para poder reelaborar e retomar essa história do passado. Inclusive, ela tenta reabrir o processo
contra o assassino da irmã. E, como a Tatiana, ela também pega o arquivo da irmã, os escritos da irmã, e cita, né? Ela cita no romance textos, cartas, vários poemas, vários textos que a irmã, muito jovem, tinha escrito, e esses escritos da irmã, eles tinham ficado guardados numa caixa. E a família não teve coragem de abrir essa caixa durante 20 anos. Então, esses processos são muito interessantes, porque essa questão do tempo, né, do trauma, o tempo que as pessoas levam para poder encarar esse passado, né, essas experiências traumáticas. Então, esse romance é um romance que os dois, aliás, dois romances que eu recomendo, assim, porque realmente são, do ponto de vista formal, são muito originais, na medida que as escritoras se utilizam desse material dessas mulheres mortas, né, no caso da Tatiana, mãe, no caso da Cristina, da irmã, a Liliana, e ela, ao fazer isso, ela também coloca para o romance, coloca no romance, coloca para os leitores, né, essa subjetividade da pessoa que morreu, mas que deixa transparecer a sua experiência, seus sentimentos, seus afetos, nesses textos que elas escreveram. Então, são dois romances que valem muito a pena. Então, eu estava falando sobre o tempo que as pessoas, em especial as mulheres, levam para poder falar e escrever. Quando eu comecei a pesquisa sobre as mulheres militantes, né, que participaram da luta contra a ditadura, e que a impressão que nós temos, que eu tinha e que eu acho que todo mundo tem, é que as mulheres não escreveram sobre as suas experiências de militância, de prisão, de tortura, etc. Nos anos 80, os homens, né, que muitos deles voltando do exílio, como Gabeira, por exemplo, publicaram vários livros, né, de testemunho, livros autobiográficos, que foram muito lidos, né, tiveram muito sucesso. O livro do Gabeira, que se chama O Que é Isso, Companheiro, é um livro que foi um best-seller na década de 80, e é um livro que continua disponível. A editora continua reeditando esse livro. E tantos outros livros de ex-militantes, né, homens, que publicaram desde a década de 80, mas depois também continuaram publicando, alguns publicaram um pouco mais tarde. Então, o que aconteceu com as mulheres? As mulheres demoraram muito mais tempo para escrever. E escreveram só... a grande maioria só escreveu a partir do ano 2000. Então, vocês veem que, se os homens escreveram na década de 80, teve a anistia foi em 79, o fim da ditadura é 85, então, nessa década de 80, houve várias publicações de ex-militantes homens, né? As mulheres só vão começar a publicar relatos testemunhais a partir do ano 2000. E algumas continuaram publicando. Tem alguns livros que saíram já em 2020, bem recentemente. Então, a gente percebe também um fato que
até certo ponto, curioso, quer dizer, a gente não tem eu não tenho uma explicação muito cabal. Eu diria que as mulheres tiveram necessidade de um tempo maior para ter coragem de relatar o que elas tinham vivido. Provavelmente porque elas tiveram mais dificuldade de superar o trauma da prisão, da tortura. E aí vai aparecer um elemento que não tinha aparecido nos relatos dos homens, que é justamente a tortura sexual. Quer dizer, mais uma vez, a questão do corpo da mulher que vai aparecer de uma maneira absolutamente específica, né, numa escrita de mulheres. Quando eu comecei a pesquisa, eu achava que não havia relatos de mulheres. Então, foi só durante a pesquisa que eu cheguei, através, evidentemente, de pesquisas de outras mulheres, e, sobretudo, de historiadoras, que já tinham escrito sobre esses relatos de mulheres ex-militantes. A minha pesquisa começa não a partir dos relatos testemunhais, mas a partir dos romances. E, sobretudo, mais uma vez, romances escritos por mulheres jovens. Porque essas mulheres, eu fiz uma data de corte de 1970, mulheres que nasceram, autoras, né, escritoras, que nasceram depois de 1970. Portanto, que não viveram a ditadura, senão como crianças. Então, não tiveram a experiência que essas mulheres que nasceram na década de 40, sobretudo que são as militantes, em grande parte nasceram na década de 40. Então, uma diferença de 30 anos aí, entre a década de 40 e a década de 70, o que faz com que essas novas gerações, e na verdade, são mulheres escritoras que nasceram na década de 70, de 80 e de 90, porque a escritora mais jovem, que é a Sheilis Manioto, ela nasceu em 1990. Então, uma escritora extremamente jovem, né, que tem atualmente 34 anos. Então, essas escritoras, elas vão escrever sobre a ditadura através de pesquisas, né, porque elas não têm a experiência do vivido. Né? Elas não viveram isso, a grande maioria não tem vínculo com pessoas que sofreram tortura, ou desaparecidos, ou mortos. Na sua grande maioria, essas escritoras jovens, elas não têm um vínculo com a ditadura. Algumas têm. Por exemplo, a própria Tatiana, ela nasceu em Portugal, onde os pais estavam exilados. Então, isso vai aparecer no primeiro romance dela, que muita gente leu, um livro bastante estudado, já tem uma fortuna crítica bastante grande, que é A Chave de Casa. Então, lá ela tematiza a prisão de uma mulher, não corresponde à realidade da mãe dela. A mãe dela não foi presa, os pais saíram do Brasil, né, se exilaram em Portugal, onde ela nasceu em 79. Então, voltaram para o Brasil um pouco depois do nascimento da Tatiana, porque já tinha havido a lei da anistia. Então, algumas dessas mulheres jovens são filhas, né, de ex-militantes. É o caso, por exemplo, das jovens escritoras nascidas na década de 70, que são filhas de exilados uruguaios, argentinos, chilenos, né? É o caso da Carola Saavedra, que nasceu no Chile, veio pequenininha para o Rio de Janeiro, é o caso da Paloma Vidal, que nasceu na Argentina e veio também pequena para o Rio de Janeiro, e é o caso da Gabriela Guerre, que nasceu no Uruguai e veio também pequena para São Paulo. Então, essas mulheres, elas são
filhas, né, de ex-militantes, e outras que vão aparecer no meu livro também. Eu estou dando esse exemplo das filhas de exilados, porque é um dos capítulos do livro que é dedicado justamente a essa interseção da ditadura brasileira com as ditaduras do Cone Sul, né, do sul da América do Sul. Como que eu comecei a fazer esse livro? Assim, o que me motivou? O que deu assim, um clique na minha cabeça que fez com que eu retomasse essa questão da ditadura, quando, como você já mencionou, eu publiquei em 2017 o livro A Literatura como Arquivo da Ditadura. De 2017 até agora, eu tinha publicado outros artigos sobre o Julian Fuchs, por exemplo, que é um escritor nascido em São Paulo, mas filho de exilados argentinos. Então, eu tinha escrito sobre Julian Fuchs, eu tinha escrito sobre outros escritores também que tematizam a ditadura. Mas eu não tinha intenção de fazer um novo livro sobre o assunto ditadura. Mas eu comecei a perceber que havia alguma novidade quando eu li o primeiro romance que eu li que me mostrou que havia uma novidade foi o romance da Cláudia Lage, que eu sei que falou aí no evento de vocês, acho que na quarta-feira. Quando eu li O Corpo Interminável, que eu acho que ela publicou em 2019, eu devo ter lido em 2020, eu me dei conta que era um romance assim, muito diferente de tudo que tinha sido feito até então, né, de tudo que tinha sido escrito sobre a ditadura. Porque não é um romance realista, é um romance bem desconstruído, em que ela encena, né, várias mulheres em situações assim muito específicas da experiência feminina, que é a mulher que está grávida, né, está na militância e está grávida, a mulher que está presa e também está grávida, então ela dá à luz na prisão, a mulher que é estuprada na prisão, a mulher que tem que alimentar uma criança que não se sabe direito qual é a situação, uma situação um pouco claustrofóbica em que duas mulheres se encontram. Então, é um romance que não... Apesar de ter um protagonista que é o filho de uma desaparecida, essa desaparecida ela não tem uma biografia, porque o filho não sabe nada dessa mãe. Todos os elementos sobre essa mãe foram desaparecidos. Então, não só a mãe desapareceu quando ele era bebê, como o avô que criou esse menino desapareceu com tudo que pertencia à filha dele, porque ele era contra a militância dela. Existe até a suspeita de que foi ele que denunciou a filha. Então, ele também elimina todos os vestígios da vida, da existência dessa filha dele. Então, o Daniel, que é o personagem, o protagonista, ele não sabe nada. Então, a escritora, ao criar esse personagem desse jeito, ela não conta a história dessa mãe dele, porque ela não tem elementos, ela é como o protagonista, que também está escrevendo, né? Digamos que a escritora está escrevendo junto com esse protagonista dela. Então, o que ela faz é encenar situações sempre de extrema dificuldade em que se encontram essas militantes. Então, é um livro assim, que foi premiado, recebeu o Prêmio São Paulo de Literatura, e que me deixou bastante intrigada. É um livro que me provocou bastante.
Depois, eu fui lendo outros livros, assim, sem ter nenhuma intenção de escrever um livro sobre, né, sobre as mulheres contra a ditadura, mas aí eu li um romance de Vanessa Molnar, que se chama A Importância dos Telhados. Esse romance, que foi publicado provavelmente em 2020 ou 2021, ele foi bastante difícil, bastante terrível, porque ela cria uma situação em que a personagem dela, a mulher, que é a narradora, que já está velha, que rememora a vida dela, essa mulher, quando jovem, aos 20 anos, ela foi presa, foi estuprada na prisão e teve um filho desse estuprador, desse torturador. Então, essa história é uma história assim tão terrível, tão escabrosa, né? Tão dilacerante, que eu achei que existia assim, uma novidade, realmente. Havia um pouco esse destravar das línguas, sabe? Que as mulheres, de repente, estavam começando a tratar da ditadura de uma maneira diferente, de uma maneira muito específica da maneira como escrevem as mulheres, porque elas estavam encenando, elas estavam colocando mulheres em situação de prisão, de militância, né, como se a prisão fosse iminente, ou o parto fosse iminente, enfim, elas colocam essas mulheres numa situação bastante específica da experiência feminina. Então, eu fiquei bastante intrigada com esses livros, evidentemente que eu fui lendo outros livros, que eu não vou mencionar aqui todos eles. Ao todo, eu li para esse livro 95 livros, 95, é muito livro. Então, eu só vou falar sobre esse ponto de partida, essa motivação, porque eu percebi que as mulheres estavam escrevendo de uma maneira nova, de uma maneira original, e que era preciso, então, repensar tudo que eu tinha escrito até então sobre a ditadura. Aí, já fazendo uma pesquisa, eu descobri, através de historiadoras, vários livros que tinham sido escritos por ex-militantes. Então, eu me dei conta de que já existia realmente uma produção feminina de relato testemunhal, só que ninguém sabe. Quer dizer, são livros que foram publicados por pequenas editoras, eles estão praticamente todos esgotados. Eu comprei todos eles na estante virtual, quer dizer, no sebo. Em alguns casos, era o único exemplar existente no site da estante virtual. Já tinha virado, inclusive, raridade, né? Livro raro, e aí você tem de pagar mais caro, né? Alguns eu paguei mais de R$100, porque realmente era raro, e eu precisava absolutamente ler todos esses livros. Então, foi isso. Eu descobri que havia bastante, né, livros escritos pelas militantes, em que elas narram um pouco as suas histórias de vida, né? Como entraram na militância, a organização, um pouco o que elas fizeram na militância, como elas foram presas, né? Como todas elas falam sobre a tortura. Muitas delas abordam essa tortura sexual, como que a situação das mulheres
numa sala de tortura é muito pior do que a dos homens, porque os homens, evidentemente, que foram terrivelmente torturados também. Ninguém está dizendo que as mulheres são mais vítimas do que os homens, só é uma questão de estatuto diferente, porque essas mulheres elas eram colocadas nuas numa sala cheia de homens. Então, já existe uma diferença aí dessa exposição, né? E depois, elas eram muito humilhadas pelos torturadores. Por quê? Porque se supõe, acho que se supõe até hoje, que a política não é domínio das mulheres. Então, como que as mulheres hoje têm dificuldades de serem aceitas, né? Como que a misoginia na sociedade brasileira é tão forte, o que faz com que o Brasil seja um dos países com menor representação feminina na Câmara dos Deputados, né, nesses cargos de poder, nos ministérios, etc., comparado com outros países em que há muito mais mulheres participando da vida política. E a Michelle Perrot, que é uma historiadora francesa, ela diz assim: por que é mais difícil para as mulheres entrar na política? Porque a política é o domínio do poder, é onde se exerce o poder. Então, esse é uma espécie de área privativa, né, dos homens, e muitas vezes a gente vê no Brasil como que esses homens são todos filhos né, são homens cujos pais já foram prefeitos, deputados, presidentes, governadores, né? É uma elite política, elite que não é uma elite no bom sentido, é uma elite no sentido que ela detém esse poder, né? Que é transmitido de pai para filho. Não vou dar exemplo para não expor o nome de ninguém, mas se a gente pensar nos diferentes estados, a gente vê que a família tal e a família tal são os manda-chuvas, né, do estado tal. É realmente um domínio bastante dificultado para as mulheres, né? Basta pensar, lembrar, né, de todas as reclamações, as denúncias feitas, por exemplo, pela Manuela Dávila, né, que é uma mulher lá do Rio Grande do Sul, que já foi candidata a prefeita da capital, lá de Porto Alegre, já foi deputada, e ela era muito criticada na época que ela era deputada federal, porque ela amamentava a filha na Câmara. Então, todos esses preconceitos, né, contra as mulheres continuam no Brasil. Assim, se em outros países muita coisa mudou, o Brasil ainda continua bastante conservador nessa relação, né, com as mulheres, né? A Dilma também foi presidente do Brasil, mas ela sofreu também muitos ataques misóginos. É uma coisa assim que é bastante visível na sociedade brasileira. Basta pensar, por exemplo, na dificuldade de se legalizar o aborto no Brasil, né? É uma questão que está aparecendo bastante nas escritas das mulheres, porque essa legalização já foi feita em muitos países, inclusive em nossos vizinhos, né? Como na Argentina, por exemplo, né? E no Brasil é um assunto muito emperrado. Por quê também? Porque quem tem que decidir são os homens, né? Então, são os homens que detêm a maioria na Câmara. E depois tem um lobby, né? Você tem uma pressão muito forte de todas as igrejas, Igreja Católica, igrejas evangélicas, todas as igrejas
fazem assim uma pressão muito forte. E aí há uma certa cumplicidade dos políticos que dependem dos votos, dependem enfim, dessas ligações com as igrejas, né? E eu não estou falando de uma igreja, não, todas elas, né? Seja a católica, seja as protestantes todas, né? As evangélicas, a grande maioria dos pastores, padres, etc., são assim bastante contra, assim, se manifestam de uma maneira muito violenta. Então, são essas temáticas que vão aparecer também na literatura escrita por mulheres, né? Seja sobre a ditadura, né? Seja sobre literatura em geral, né? Que eu abordo lá no meu Por uma Crítica Feminista. Então, o que seria assim mais fortemente, que aparece mais fortemente na literatura produzida por mulheres atualmente? São todas as questões ligadas ao corpo. Então, realmente, se a gente quiser pensar no que está sendo produzido atualmente pelas mulheres, um aspecto que é importante de se detectar e de se analisar é essa questão do corpo e dessas violências que as mulheres têm sofrido. Por exemplo, a questão do feminicídio, né? Tem um livro, um romance da Patrícia Mello, que se chama Mulheres Empilhadas, em que tem a parte ficcional, né, que ela tem uma protagonista que é uma personagem fictícia, e é ela que percorre todo o romance, mas intercalado com a história contada dessa personagem fictícia, existem dados concretos sobre mulheres que foram efetivamente assassinadas. Então, há uma mistura, né? Como um pouco nesses livros que eu mencionei anteriormente, da Cristina Garça, Rivera Garça e da Tatiana, essa mistura do ficcional com o referencial, dados referenciais que a Patrícia Mello utiliza, né, de mulheres que foram assassinadas e que são capítulos intercalados, né? E, ao mesmo tempo, como ela situa uma parte do romance no Acre, também tem todo um desenvolvimento sobre a violência contra as mulheres indígenas, né? Porque um dos detonadores da narrativa é o assassinato de uma menina, né? Uma jovenzinha indígena. Então, é isso que vai motivar um pouco a ida da personagem, dessa protagonista de São Paulo, dessa advogada, de São Paulo para o Acre, né? Então, do ponto de vista da ficção, ela passa, né? Ela é levada a se mudar para o Acre para acompanhar o julgamento desses acusados da morte da menina indígena. Então, essa personagem também, ela própria, essa personagem fictícia, ela própria é filha de uma mãe que foi assassinada. Então, ela vai... esse fio narrativo também vai aparecer ao longo da narrativa, né, do romance, e no final ela faz uma cerimônia em que essa personagem, de que ela participa, junto aos indígenas lá na Amazônia, em que ela toma a ayahuasca, né, esse chá, que é uma espécie
que provoca uma espécie de delírio, uma espécie de transe, e é através dessa experiência uma experiência que é feita junto com os que fazem, né, os indígenas que fazem essa cerimônia, que ela vai rememorar e reviver, do ponto de vista também da elaboração desse trauma do passado, em que ela vê o pai matando a mãe. Porque você tem, no trauma vivido por uma criança, muitas vezes o que acontece é que a criança esquece o acontecimento traumático. Ela esquece e ela só vai se lembrar numa psicanálise, né? Na terapia. Isso é uma coisa assim, bastante trabalhada já pela psicanálise. Mas uma outra maneira disso aparecer é através desse consumo, né, do peiote, da ayahuasca, né, dessas drogas que provocam esse estado, né, um pouco de delírio, e que a pessoa volta ao passado, revive os acontecimentos do passado e, de certa maneira, se sente mais fortalecida e com capacidade de superar o trauma, né? Elaborar esse luto né, desse trauma. É um pouco curioso, porque essa cena que aparece no Mulheres Empilhadas, ela aparece também no Vista Chinesa. É uma experiência bastante semelhante, né, que a personagem, no caso da personagem da Tatiana, é uma experiência que ela tem no México, né? Não é no Brasil, né? A Mulheres Empilhadas é na Amazônia, e no romance Vista Chinesa da Tatiana, essa personagem que foi estuprada, ela passa por essa cerimônia do peiote no México. Então, é uma coincidência, mas é realmente uma maneira também de tematizar esse trauma de uma maneira não convencional, digamos, não passando pela psicanálise, mas passando por um cerimonial indígena, né? Então, é também uma maneira de não ter uma solução dentro de um saber ocidental, mas de um outro tipo de saber, de um outro tipo de conhecimento, né? De uma experiência realmente diferente. Então, é isso. Quando a gente lê muito as escritoras, a gente vai percebendo essas não coincidências propriamente, mas essas linhas de força, sabe? São linhas de força que você encontra em escritoras de vários países, não é só no Brasil. Eu dei o exemplo dessa escritora mexicana, mas a gente tem outros exemplos, a Selva Almada, por exemplo, na Argentina, a Ieda Magre, que é uma escritora também aqui do Rio de Janeiro, que tem um livro chamado Um Crime Bárbaro, acho que foi publicado ano passado, em que ela retoma o assassinato de uma menina na cidadezinha onde ela nasceu e cresceu, em Santa Catarina. Então, nesse romance, ela também, assim, muitos anos depois, porque ela era uma criança quando ela soube desse caso, né, desse feminicídio, era uma menina de 12 anos, eu acho, que foi assassinada, que foi estuprada e depois foi assassinada, e é um crime que nunca foi punido.
né? Porque alguns rapazes da cidade foram presos, se suspeitava de uns e de outros, mas o fato é que deve ter havido, ela supõe isso no romance, bastante pressão, e esses homens não foram presos. Então, a escritora, no caso a Ieda Magri, ela está revendo o seu próprio passado, né? Porque ela era criança e, evidentemente, que ela não assistiu, ela não viu nada do que aconteceu, porque ela era muito pequena, mas é uma história assim tão horrível, numa cidadezinha tão pequena, né? Que a vida inteira se falava dessa história. Então, todos os detalhes que ela tinha são detalhes que você sabe porque te contaram, né? Você não tem a memória própria do evento, você tem uma memória que é uma memória coletiva. Os pais comentavam, cada vez que iam visitar uma tia, também se comentava, então a Ieda Magri comenta justamente isso, que ela ouviu tanto essa história que ela tem a impressão que ela sabe, que ela viu, mas, na verdade, ela não viu, ela sabe porque as pessoas comentavam. Isso era o assunto principal numa cidade pequena, né, que não acontece nada, e, de repente, acontece uma coisa assim tão escandalosa, né, que foi essa morte. E foi tão escandaloso tudo isso, né, com a não prisão dos assassinos, que os pais da menina saíram da cidade. Eles nem continuaram lá, porque era impossível de continuar vivendo naquela cidade. Então, a gente vê que essa questão do tempo, eu acho que é importante também ressaltar isso. A Ieda Magri, por exemplo, conta essa história 40 anos depois. A Cristina Rivera Gassa conta essa história 20 anos depois. A Tatiana Salem Levi também conta essa história 30 anos depois ou 40 anos depois. Então, são tempos, né, são temporalidades assim, que né, como se você precisasse deixar aquele acontecimento chocante, traumático, insuportável, meio que dormindo, né? Meio que lá no inconsciente, para, num determinado momento, você, aquela coisa irrompe, e é como se furasse a bolha, né? Furasse a bolha que bloqueava. E aí a escritora começa a escrever sobre esse assunto. E a gente vê que, muitas vezes, essas escritoras pensavam sobre esses casos durante anos e nunca encontraram a maneira de contar a história. Porque comumente a gente fala, minha vida daria um romance, né? Toda a vida daria um romance, só que é preciso escrever o romance. E escrever o romance hoje, né? É preciso buscar uma forma, né? E que forma é possível, né? Trazer para contar essas histórias do passado, essas histórias das garotas mortas, por exemplo, que é outro livro da Argentina, né? Então, da Selva Almada. É da Selva Almada ou é da Selva Almada? Então, é preciso um tempo de elaboração
E foi um pouco o que eu percebi e explico nesse novo livro da ditadura, né? Que houve um tempo de elaboração, um tempo de quase que arquivamento no inconsciente, né? Para que as coisas pudessem surgir. E nesse livro, eu vou mostrando também que várias questões aparecem, inclusive questões que são pouco faladas sobre a ditadura. Um deles é o genocídio indígena. A Comissão Nacional da Verdade levantou e fez uma das partes, né, da Comissão Nacional da Verdade é dedicado ao genocídio indígena. Uma grande parte também é dedicada à violência de gênero contra as mulheres. Mas todos esses relatórios da Comissão Nacional da Verdade, eles estão disponíveis na internet. Mas é claro que é um material assim tão imenso que é muito difícil as pessoas, né, lerem 3.000 páginas, por exemplo, né, dos relatórios da Comissão Nacional da Verdade. Então, o papel da literatura eu disse no meu livro anterior, a literatura funciona como arquivo na medida em que conta histórias, né, que poderiam ter acontecido. Como são ficções, evidentemente que não são histórias que aconteceram tal qual, até porque é impossível contar uma história tal qual. É impossível narrar o vivido tentando ser o mais realista possível, porque a partir do momento em que se começa a escrever, a ficção já aparece através da linguagem, né? Já se começa a ficcionalizar. Então, a literatura ela serve como arquivo na medida em que todas essas questões envolvendo, né, comunidades, como, por exemplo, os indígenas, quando os militares quiseram construir a Transamazônica, eles fizeram um traçado que passava pelo território indígena dos Waimiri-Atuari. Os Waimiri-Atuari eram uma etnia que não tinha sido contactada ainda. Então, era uma etnia que não tinha tido contato com os brancos e os militares forçaram uma aproximação com os Waimiri-Atuari e, inclusive, cortaram um pedaço do território deles, porque eles queriam colocar a rodovia que foi um elefante branco, porque aquilo tudo virou floresta de novo, né? Aquela Transamazônica é o maior fracasso do ponto de vista da construção da empresarial de rodovia, foi o pior fracasso da ditadura. Então, eles fizeram realmente um genocídio, mataram de várias maneiras, jogaram napalm, atiraram, promoveram armadilhas. Então, isso é tematizado por romances, né? No caso, é uma escritora que é paulista, mas que é radicada lá no Amazonas, que é a Sandra Godinho, que escreveu um romance chamado Tocaia do Norte, em que ela conta uma história através de um personagem fictício, mas esse personagem fictício ele participa de uma expedição verdadeira, né, que realmente aconteceu, e que mostra essa história que foi o genocídio praticado contra os Waimiri-Atuari. Então, você vai vendo que a ditadura ela perseguiu
praticamente todos os segmentos da sociedade. A ideia de que a ditadura só puniu, só perseguiu os militantes das organizações de esquerda é uma mentira, porque eles, por exemplo, eles prendiam irmãos, mulheres, crianças, né, familiares, né, para fazer chantagem, fazer pressão, e eles monitoraram muitas pessoas, né? Nos arquivos do DOPS você tem assim, quantidades de documentos sobre pessoas comuns, pessoas que não estavam fazendo nada, estavam vivendo sua vida. Sem falar de todos os professores que foram caçados, os deputados que foram caçados, os juízes que foram caçados, os militares que foram caçados, né? Então, houve assim uma perseguição em massa contra todos os segmentos da sociedade. Inclusive, na época, nos anos 70, aqui no Rio existiam uns bailes de soul, de música negra americana, música diretamente inspirada dos negros americanos, e aí na imprensa começou-se a se falar de Black Rio, e aí os bailes eram muito concorridos, e esses DJs, que eram os que faziam esses bailes, eles eram monitorados, seguidos, às vezes levados para as delegacias, porque eles queriam saber se os movimentos negros que estavam se articulando naquele momento, se eles tinham contato com os movimentos norte-americanos, da luta pelos direitos civis, porque era o momento que os norte-americanos estavam fazendo essa luta, né? Tinha o Black Power, Black Panther, né? Todos os Pantera Negros, todo esse movimento, né? Os militares brasileiros tinham muito medo da influência desses movimentos negros americanos e também não queriam que os negros brasileiros tivessem contato com os africanos que estavam fazendo suas independências, os africanos de língua portuguesa que estavam fazendo suas independências. Na época, também era outro assunto que era tabu. Então, falar de racismo, por exemplo, da parte dos movimentos negros, era proibido, porque no Brasil não tinha racismo. Qualquer movimento, qualquer articulação para denunciar perseguições racistas, tudo isso era proibido. Então, era assim, qualquer dissidência, qualquer comportamento, qualquer movimento, né, que fosse contra essa ideia da união nacional, da homogeneidade de um país sem problemas, né, que era totalmente seguindo esse ideal conservador dos militares, qualquer posição divergente era perseguida, era monitorada, era fichada. Movimento LGBT, por exemplo, movimento negro, qualquer tipo de dissidência, né? Então, isso aí é uma coisa importante de ser dita, inclusive para os jovens, né, para os estudantes, porque atualmente e recentemente, durante o governo do Bolsonaro, se falou muito da ditadura de uma maneira edulcorada, de uma maneira falsa, né? Inclusive pediram a volta do AI-5, quer dizer, pessoas que estavam lá com cartazes pedindo volta do AI-5 e nem sabem o que significa o AI-5, né? Que era um ato institucional que tolhia a liberdade de todos, né? Que suspendia o direito de habeas corpus, enfim, toda a política repressiva instaurada pelo AI-5 não pode interessar ninguém, quer dizer, uma pessoa em sã consciência não pode querer reivindicar uma coisa que vai contra a sua liberdade. Então, houve, nos últimos anos no Brasil, uma confusão muito grande. Então, acho que é papel dos professores
entrar nessa discussão, e porque a verdade é que nas escolas não se estuda a ditadura. Então, alguém precisa fazer esse trabalho. Os professores, eu acho, na universidade, eles podem, através da leitura de romances, de poemas, através de documentários, de filmes, de músicas, através da arte, você pode realmente tratar desse passado, né, da nossa história, que é preciso conhecer, e os jovens precisam conhecer para não entrar nessa fria, que foi, por exemplo, votar no Bolsonaro. Eu acho que é importante esse papel nosso, né, de educadores, eu acho que passa por aí. E o meu trabalho, especificamente, fornece elementos, né, para todos os interessados em pesquisar e ler mais, né, porque você tem aqui a apresentação de 95 livros, você pode escolher, né, dentre os livros de literatura, aqueles que são mais interessantes para uns e para outros. Cada um escolhe o seu corpus, né, quando você organiza seu curso, você pode pegar um dos romances, né, que aborda a ditadura, que é uma maneira realmente de fazer o pessoal ler uma obra que tem esse papel, né, de mostrar, através de subjetividades de personagens ficcionais, uma inspiração numa realidade que foi muito difícil e muito traumática, né? Então é isso, acho que eu paro por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, eu fico aqui à disposição para responder. Primeiro, muito obrigado, Eurídice, por esse vasto conhecimento. Só de você mencionar que temos 95, e assim, é só o início, né? 95, estamos riscando a superfície. 95 obras que estão tematizando, já indica, então, o Raymond Willis chamaria, né, uma estrutura de sentimentos. Tem algo acontecendo, a gente está vendo borbulhar ali, então tem muitos caminhos. Eu, antes de trazer algumas perguntas que as pessoas levantaram, eu acho muito interessante quando você comenta sobre a palavra trauma, né? Aparece várias vezes. E é muito mais fácil as pessoas pensarem que a ditadura militar foi um trauma, e é verdade, não é Deus me livre de negacionismo aqui, mas a experiência feminina parece que é um trauma que não é reconhecido, né? Parece que é um trauma que é varrido para baixo do tapete, é deixado como se fosse um trauma que não seria parte da nação. E aí eu acho que é muito interessante porque conversa com essa não é um problema, mas essa questão que as mulheres levam 20, 30 anos para conseguir, de fato, elaborar esse trauma e conseguir fazer esse trabalho literário, né? Então, eu fiquei pensando muito quando você comentou sobre isso. Realmente, tem uma coisa de um trauma que não é visto como trauma por boa parte da nação, como você disse, composta majoritariamente por representantes políticos homens cis, vamos falar a verdade também, né? E esse monte de homens cis que não reconhece, né? Que acha que é mimimi, que é besteira, que é inferior, ou que é literatura de militância, não é literatura de verdade, aquela coisa típica, né? Horrível que a gente vê. Tem uma pergunta do Wilton, vou pedir para o André poder colocar aqui na tela. O Wilton é um egresso do programa de mestrado. Ele faz a seguinte pergunta: professora, como você enxerga a escrita ficcional dessas mulheres em relação ao arquivo? Uma reescrita do arquivo ou um contra-arquivo, já que o arquivo é escrito por homens? É uma pergunta complexa, né? Porque as mulheres, ao escrever, elas também estão criando um arquivo, né? Então, o que eu faço nesse livro é levantar esse arquivo, esse novo arquivo, que é a produção testemunhal e literária das mulheres. A ideia de contra-arquivo pode ter vários sentidos, porque
se você considerar a memória nacional como uma memória da história oficial, de uma história que é muito amnésica em relação aos crimes cometidos, né, durante a ditadura, crimes que não foram punidos, que não podem ser levados à justiça, porque a anistia, a lei da anistia, até hoje, continua sendo interpretada daquela maneira que foi interpretada na época, ou seja, ela não foi revista, ela, em nenhum momento, mesmo com a Comissão Nacional da Verdade, não houve punição a nenhum torturador. Então, a gente pode considerar essa história, né, essa história tal como ela é veiculada por muita gente, assim, uma história do esquecimento, inclusive uma história que deve ser esquecida, que não deve ser retomada. No início do ano, o próprio presidente Lula disse que não ia fazer nenhum evento, né, de rememoração do golpe de 64, lembrando que esse ano, em abril, 1º de abril, marca 60 anos do golpe, né? Então era um ano redondo, né, o que a gente chama de data redonda, e era um momento realmente necessário para se rememorar. E mesmo o presidente Lula, ele não quis, pelo menos não oficialmente, não do governo, né, dele. Evidentemente que, ao longo do ano, várias universidades universidades e grupos, né, ONGs, enfim, fizeram eventos, né? Não é que não tenha havido, houve porque os grupos se organizaram e fizeram vários eventos. Eu mesma participei de vários eventos. Então, ao fazer esse tipo de evento, a gente está indo contra uma certa história, né, negacionista, uma história do esquecimento, da amnésia. Eu até faço um jogo de palavras entre anistia e amnésia, porque são duas palavras que têm a mesma origem. Então, você tem que esquecer, mas você tem que esquecer o que exatamente, né? A nação não pode esquecer. Individualmente, você pode até tentar esquecer, mas a nação tem de escrever sua história. E, ao escrever sua história, ela tem que levar em conta os crimes, as mortes, todo esse material ele tem que ser levado em conta. Então, nesse sentido, qualquer escrita que denuncia ou que trata, ou que traz à tona essas verdades do passado, de certa maneira, você pode considerar um contra-arquivo no sentido que está indo contra uma versão oficial amnésica, né? Mas, de qualquer modo, você também pode considerar que, sobretudo no caso desse meu livro mais recente, eu acho que é interessante ver que, ao levantar todo esse material de 95 livros escritos por mulheres, eu estou fornecendo um arquivo que deve ser lido, elaborado, pesquisado por todos que se interessarem a fazer esse trabalho. De certa maneira, a gente poderia até dizer que é um trabalho de desarquivamento, né? No sentido que você coloca em circulação aquilo que está guardado no arquivo. Temos uma outra pergunta, antes de fazer qualquer comentário. A Lia Raquel, vou pedir para o André colocar na tela. A Lia Raquel pergunta: dentro do seu ponto de vista como leitora e como escritora também, quais lacunas você encontra ainda dentro das escritas femininas? Hoje você compartilhou com a gente um pouco sobre como o corpo tem aparecido nas narrativas. Não é que não existia corpo antes, mas agora o corpo parece, né,
aparece muito mais, se torna um mote central. Talvez o que eu coloquei no meu livro anterior, que é o Por uma Crítica Feminista, que começa a mudar, poderia ser considerado uma lacuna, mas que está sendo agora mais ou menos preenchida, as escritas autobiográficas sobre essas questões. Quando a gente lê a literatura francesa, por exemplo, literatura de outros países, você encontra muitas obras que têm uma base autobiográfica. E no Brasil, o primeiro romance que colocou em cena uma pessoa real, que colocou seu nome próprio, dizendo eu fui estuprada na vista chinesa, foi o livro da Tatiana. Então, por que as mulheres antes não tinham escrito? Ou, por exemplo, eu fiz um aborto, ou tematizar um aborto realmente praticado pela escritora. O aborto no Brasil é um crime. Então, é uma situação difícil, né? Porque, eventualmente, você pode até ser presa porque você cometeu esse crime. Então, é uma questão difícil. Mas esse tipo de livro, que, quando ainda é muito raro no Brasil, não tinha terminado a frase, quando houve a legalização do aborto na França, houve um trabalho de grupos feministas pedindo a legalização do aborto. E um grupo de mulheres conhecidas, né, atrizes, escritoras, pessoas cujo nome era conhecido. Então, esse grupo de 143, eu acho, mulheres escreveram um manifesto dizendo eu já abortei. É uma maneira de dizer para a sociedade que o aborto é praticado por todas as mulheres, pode ser praticado por qualquer mulher, e que é um direito que qualquer mulher deve ter na medida em que ela, naquele momento, ela não pode, não quer ter aquele filho, independentemente desses 3 casos no Brasil, né, em que é possível fazer um aborto legal, né, o caso de estupro, caso de feto anencéfalo e caso de ameaça da vida da mãe. Na França, quando foi aprovado essa legalização do aborto, o que acontecia? Quem era a ministra da Saúde? Uma mulher. Então, foi essa mulher que levou para o congresso deles, lá para o parlamento francês, essa proposta de legalização, inclusive de obrigatoriedade do Sistema Nacional de Saúde fazer o aborto nas suas clínicas, nos hospitais, porque na França é como se fosse um grande SUS, né? O Sistema Nacional de Saúde é muito grande, né? Muito eficiente também, né? Todo mundo usa o Sistema Nacional de Saúde. Então, foi preciso que uma mulher fosse ministra da Saúde e essa mulher levasse essa batalha, né? E aprovasse a lei. E antes foi preciso também que houvesse manifestações e essa colocação do seu rosto, né, do seu nome, publicamente. Né? Então, elas foram ousadas, porque era um crime até então, né? Então, mas ao mulher, o fato de serem mulheres conhecidas, né, atrizes, quem que ia ter coragem, né, de punir esse monte de mulheres, né? Então, esse tipo de pressão
é muito eficiente. Isso não aconteceu e não acontece ainda no Brasil, assim como não acontece escrita autobiográfica de aborto, e o primeiro romance que colocou em cena o estupro foi o da Tatiana, quer dizer, é um fato muito recente. Então, isso era uma coisa que eu escrevia lá no meu livro de 2020, que é esse Por uma Crítica Feminista. Que ele é bem recente, né? Eu ia comentar isso, é muito recente o livro. É. Eu vou juntar 3 perguntas, Eurídice, porque elas estão mais ou menos na mesma vizinhança. Vou pedir para o André colocar primeiro a pergunta do Vitor Hugo, que ele pergunta: como podemos levar essas obras que tratam de violência de gênero para a sala de aula da educação básica, uma vez que muitas dessas obras são barradas por escolas? Então, tem o silenciamento da obra. Pode colocar, André, a pergunta da Laís, que também fala sobre silenciamento. Na sua perspectiva, Eurídice, o que você pensa sobre ainda haver um silenciamento de personagens femininas em obras que se propõem a ser produções culturais de denúncia? E tem uma terceira pergunta da Larissa Gonçalves, que também está na vizinhança de um determinado silenciamento. Existe algum padrão de representação do machismo da esquerda na literatura brasileira? Quando se fala de violência no período ditatorial, geralmente nos remetemos à violência estatal, como se não houvesse violência, né, o homem desaparece e vira apenas o Estado, né? Então, 3 perguntas que tematizam o silenciamento das obras nas escolas, silenciamento das personagens femininas e o silenciamento dessa violência que é varrida para baixo do tapete também. O que você pensa sobre isso, Eurídice? Olha, a última pergunta, nesse meu livro eu falo bastante sobre isso, porque, evidentemente, que a violência contra as mulheres, da repressão, da tortura, tudo isso é mais do que claro. Mas a gente vê nas próprias organizações de esquerda, no Partidão, né, que era o Partido Comunista, havia um machismo assim que predominava em todas elas. Então, as mulheres também falam sobre isso, as militantes, sobretudo, né, que escreveram esses livros mais testemunhais, e depois, assim, lendo textos, né, teses de historiadoras, isso fica muito claro. Assim, desde a criação do Partido Comunista Brasileiro, lá nos anos 30, né, quando as primeiras mulheres começam a entrar na vida política, elas já denunciam esse machismo dos militantes do Partidão. Um exemplo, assim, já lá na década de 30, é a Pagu. A Pagu, naquela autobiografia precoce dela, e depois, no último romance que ela fez com o marido, com o Geraldo, fica muito claro assim, a denúncia do machismo dos membros do Partidão. Mas não foi só do Partidão, não. Em outras organizações de esquerda também havia bastante machismo. Por quê? Porque são os mesmos homens, né? Os homens eles estão parte da sociedade. Eles receberam a mesma educação, né? É claro que tem os homens melhorados e os homens piorados, né? Mas a educação básica é essa educação patriarcal, né? De que os homens podem fazer tudo e as mulheres devem ficar em casa. Então, as mulheres sofreram muito quando, né, eu disse lá, quando eram presas, porque os agentes lá da repressão diziam: o que vocês estão fazendo aqui, né? Mocinha de 20 anos, né? Vai estudar, vai casar, vai ter filho, porque você é comunista, né? E elas eram muito humilhadas, chamadas de puta comunista, porque elas eram... elas não cumpriam o perfil que se esperava delas. Sobre a educação básica,
Aí eu acho que é mais complicado. Eu não saberia responder, porque é tudo uma questão assim, de procurar alguma obra que possa ser lida na educação básica, né, ou no ensino médio. Realmente tem que, o professor, a professora tem que ter uma sensibilidade e ver o que se adapta para a leitura, né, de crianças e adolescentes, porque, evidentemente, não é qualquer livro que se pode dar para uma criança ou para um adolescente. Então, tem que ter critério para fazer esse tipo de trabalho. Sobre o silenciamento, eu acho que a produção feminina aumentou tanto nos últimos anos e ela está tão visível atualmente, as mulheres estão sendo premiadas, né? Muitos prêmios. Então, você vê que há realmente um grande desenvolvimento, um grande florescimento da literatura escrita por mulheres. Então, eu diria que, apesar de, na política, eu acho que a presença feminina é muito pequena, na literatura e nas artes, você vê hoje muito mais mulheres cineastas, mulheres que estão dirigindo novelas, e não sendo só atrizes, né? Você vê mulheres fazendo documentários. Então, eu vejo assim, a presença das mulheres na cena pública bastante visível, né? É uma presença crescente. Eu acho que a área realmente subrepresentada, que a mulher é subrepresentada, é o domínio da política, do poder. Ainda, né? E eu acho interessante quando você comenta, Eurídice, porque, de fato, leva a gente a pensar a nossa própria formação, né? Que hoje muitas pessoas estão tendo essa oportunidade de ouvirem, pensarem que existem romances que tematizam essas questões que há 20, 30 anos não tinha tanta gente pesquisando e também não tinha, talvez, nem tantas dessas autoras não tinham nem publicado ainda suas obras. Então a gente está vendo uma mudança, e toda mudança é lenta, né? Infelizmente demora um pouco, né? Claro. E que a gente consiga olhar para essas obras que você está analisando e que elas possam produzir efeitos nas próximas gerações, para que eles possam ler e falar, olha, peraí, né? Antes de fazer uma última pergunta do chat, você acha que existe, uma pergunta minha, né? Você conheceu a editora Mulheres, né? Zaidê e tudo mais. Esses romances raros que você achou na estante virtual, você acha que existe algum projeto de conseguir reeditá-los? É uma coisa muito distante? Olha, esses livros, eles são, fundamentalmente, eles são relatos, eles não são propriamente romances. Há alguns romances autobiográficos, sim. Então, é um misto, né? Tem tanto o relato, quer dizer, que é história de vida, realmente livro autobiográfico, que se pretende, que faz aquele pacto do Lejane, né? De dizer a verdade. Então, são histórias de vida. E tem alguns também romances autobiográficos, em que você vê que aquela personagem ali, que é fictícia, ela é muito próxima da vida real daquela escritora. Isso aí você tem também. Então, esse tipo de material é que está realmente fora de catálogo. Agora, tem também romances de escritoras que não... que tematizam a ditadura, romances antigos, né? Como, por exemplo, da Eloneida Studart, que era uma escritora, uma militante feminista, foi deputada, uma pessoa que teve uma vida política
Não foi militante de esquerda, no sentido de organização de esquerda, mas ela teve uma militância nos partidos políticos legais, depois do fim da ditadura, e escreveu pelo menos 3 romances que eu apresento aqui no meu livro, que estão também fora de catálogo. Então, você tem assim vários livros, tanto romances quanto relatos, que estão fora de catálogo. Sim, eu conheço o trabalho da Zaide, quer dizer, o trabalho que ela fez foi muito importante. Na época, alguns desses... os livros que a editora tinha, eles foram colocados na estante virtual, porque ela morreu, os herdeiros não quiseram continuar com a editora, então eles colocaram à venda todo o material que existia, que já estava impresso, mas é pena porque é um material que se perde no sentido que eles não podem reimprimir, né? Já que a editora não existe. Com esse movimento de mulheres e de resgate, né, do passado, que começou lá com a Zaide e que continua através de várias pessoas, muitas obras estão sendo reeditadas por outras editoras. É o caso, por exemplo, da Júlia Lopes de Almeida, que é uma escritora que está sendo bastante reeditada, e outras também, né? Então, é um trabalho que está sendo feito por algumas pesquisadoras e também por algumas editoras. Em geral, editoras pequenas, algumas editoras feministas. Então, é um trabalho que continua a ser feito, mas que não é uma continuação do trabalho da Zaide, mas a editora criada pela Zaide, infelizmente, ela encerrou. Então, aquelas obras elas têm que ser refeitas para serem publicadas, né? Você não pode reimprimir simplesmente, né? Porque você já não tem mais aqueles arquivos necessários para você fazer uma reimpressão. Você tem que fazer uma reedição, né? Considerando o avançado da hora, gente, a gente vai fazer mais uma pergunta para a gente poder encerrar, agradecendo novamente a presença da Eurídice. Tem uma pergunta da Tayane, que é um assunto que não apareceu necessariamente na fala, eu acho que seria interessante para a gente conseguir encerrar. A André vai colocar a pergunta da Tayane na tela. Ela pergunta: Eurídice, poderia citar, se possível, obras sobre a ditadura narradas do ponto de vista infantil, dos sentimentos das crianças que não entendiam o que estava acontecendo com seus pais? Se não do ponto de vista, você chegou a esbarrar, Eurídice, com alguma obra de literatura infantil, infanto-juvenil, que tematizasse a ditadura, de autoria feminina? Tem. Tem alguma obra. Agora, talvez o livro mais interessante publicado, assim, que tem personagem infantil, é um livro. Agora eu não estou me lembrando o título, mas vou ver se eu consigo abrir esse meu livro que está fechado. É da Ana Cristina Martes, e ela é um romance que foi publicado ano passado, no final do ano passado, foi um dos últimos livros que eu li, já fechando o meu livro. Eu vou pegar aqui o título da obra, que eu fiz no início uma lista de autoras que foram estudadas. Então, a Ana Cristina Braga Martes. Sobre o que não falamos. Esse é um romance que foi publicado ano passado e que é muito, muito bom, de muito boa qualidade assim, estética, né? Como romance mesmo, literário, porque ela coloca uma personagem que é uma menina entrando na puberdade, e ela
não sabe nada sobre os pais. Ela é criada pelos avós que não falam da mãe, e muito menos do pai, né? São os avós maternos. Então, ninguém fala. Então, é sobre o que não falamos. Justamente o título. Essa personagem vai tentar descobrir, saber o que aconteceu com a sua mãe. Então, ao longo do romance, é um romance assim, bem de formação, né? Porque essa menina ela vai, aos 12 anos, mais ou menos, ela vai perguntar para as pessoas, né? Porque os avós não falam. E até que, no final, a avó acaba, quando ela descobre o que aconteceu, a avó até acaba falando alguma coisa. Mas ela é uma luta dela com uma cidade toda silenciada, e ela, primeiro, ela tem informações absolutamente erradas sobre o que aconteceu com os pais, e depois, finalmente, algumas pessoas, na verdade, são pelo menos 2 pessoas, vão revelar para ela o que aconteceu. Então, esse é um romance, talvez, de todos que colocam em cena uma criança, talvez o que é mais interessante e que tem uma escrita também muito, muito boa. O Juan sumiu da tela. Talvez tenha caído a internet dele. Eu vou responder rapidamente ao Johnny, aqui perguntando sobre sequestro de bebês. É uma questão pouco tematizada no Brasil. Aparece muito, é uma questão que é muito forte na Argentina. No Brasil, o romance que tematiza esse sequestro da criança, filha de militantes, é o romance da Guiomar de Gramont, né? É o primeiro romance, e mesmo assim não havia estudos sobre essa questão de sequestro de filhos de militantes. Então, o romance Histórias Cruzadas, da Guiomar de Gramont, é um romance muito bom também, muito interessante, que coloca em cena essa questão do sequestro de bebês. Você tinha caído, Juan? A internet, ela é assim, né? Quando a gente precisa dela, ela decide ser homofóbica e expulsar as pessoas. Mas eu estava ouvindo no computador, estava vendo dos 2 lados. Inclusive, esse romance da Ana Maria Márcia eu não conhecia. Já anotei aqui para comprar. É muito bom. E eu respondi a pergunta do Johnny. Sobre a maternidade, né? Sobre as crianças sequestradas, os filhos de militantes, né? A Yasmin perguntou se eu acredito em uma escrita de contos caracteristicamente feminina. Não. Não se pode dizer que existe uma escrita, seja de conto, de romance ou poesia, que seja caracteristicamente feminina. O que pode acontecer é que, na temática, você pode detectar que a autora é uma mulher, né, pela temática, mas escrita não, porque você tem escritoras que escrevem de uma maneira não feminina, né? Você pega uma Nélida Pinhon, você pega uma Ana Paula Maia, ou a própria Patrícia Mello, né? São escritoras que nunca quiseram ser identificadas como escritoras, né? Fazendo uma literatura feminina, né? Então, é uma discussão meio dos anos 80, né? Atualmente, a gente não usa mais a literatura feminina, a gente prefere usar a literatura de autoria feminina,
que é uma maneira de dizer que a autora é uma mulher, mas ninguém está dizendo que a escrita é feminina. A autoria é que é feminina. Novamente, a Eurídice sempre trazendo questionamentos são muito importantes, porque a gente ainda esbarra muito nisso. E gostaria de verificar, né, já que estamos caminhando agora para o final, né, e agradecer novamente sua presença, Eurídice. Não sei se a Sueli está aqui conosco, que a internet da Sueli também decidiu ter esse problema conosco. Caso a Sueli esteja, vou pedir para o André colocar aqui. Ah, está aqui. Para poder encerrar, então, esta conferência e o evento, convido Sueli, uma das organizadoras, a assumir. Novamente, Eurídice, muito obrigado pela presença, por todo o seu conhecimento compartilhado. Eu tenho certeza que as pessoas aqui vão assistir novamente e pegar todas as suas dicas. Desde Sheilis Manioto, Tatiana Salem Levi, Paloma Vidal, Sandra Godin, Vanessa Molnar. Tem muita coisa para a gente aprender ainda e continuar pensando. Na ausência da Sueli, peço então que o Vitor Hugo... A Sueli voltou. Peço então que a Sueli assuma a dianteira no encerramento. Sueli, à vontade. Sim. Então, agora deu certo. É um prazer, professor Eurídice, estar aqui. Passei a tarde toda aqui ouvindo você falar sobre narrativas escritas de mulheres. Estou imensamente feliz, porque desde o ano passado que eu entrei em contato com você, e não foi possível ano passado. A gente realizou o evento e contávamos com a sua presença, mas não foi possível. Então, eu digo, ano que vem, vamos contactá-la mais uma vez. E deu certo. E a gente nós ficamos imensamente felizes com a sua presença, com uma fala tão valiosa, tão necessária para esse momento. Quero agradecer muitíssimo as suas colaborações, a sua fala, muito interessante para esse momento que a gente está vivendo. Na fala do Juan, ele disse o seguinte, acho que foi na fala do Juan, não sei, nos comentários, que e eu comentei já em outros momentos, porque estamos sempre falando sobre essas questões. Juan disse, talvez as obras que estão surgindo estejam tocando essas questões, né, que antes não tínhamos tantas, mas hoje nós acabamos nos reparando com obras que tratam dessas questões ditatoriais, enfim, exílio, essa questão dos desaparecidos, maternidade, enfim. Então, o GMetafic, o Grupo de Estudos Metaficcionais e Narrativas Latino-Americanas, agradece muito a sua presença. Quero agradecer a participação de todos os que estiveram aqui nessa tarde de hoje, e não só nessa tarde, que já se encaminha já à noite, já chegou já, mas que estiveram com a gente desde o primeiro dia, desde quarta-feira, desde a abertura. A gente agradece, agradecemos ao Vitor, que foi incansável, ao André, que está nos bastidores, aos que estiveram direto e indiretamente envolvidos nesse evento, os nossos orientandos de mestrados, o PPG Letras, o CNPq, enfim, não vou citar nomes assim, porque acaba que a gente... E vou mais agradecer imensamente ao Juan, por estar também aqui com a gente, incansavelmente, aos professores que mediaram, que palestraram, que foram proponentes de GTs, nós agradecemos muito e esperamos contar com vossas presenças para os próximos encontros, tá certo? Então, imensamente feliz, satisfeita, realizada, por tudo que a gente projetou, deu tudo certo, e eu mais uma vez, me despeço, professora Eurídice, que eu gostaria de ter participado
desde o início, assim que você chegou, mas eu fiquei aqui nos bastidores acompanhando sua fala. Então, imensamente feliz, é só gratidão por esse momento. Muita gratidão. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. E convidem sempre, estarei sempre aqui disposta. Sim, e a gente agradece. Sim. A gente agradece. Juan? Juan? Que na próxima seja presencial, para a Eurídice conhecer o Piauí e vir aqui para Parnaíba, conhecer o Delta do Parnaíba. Juan, quem sabe a gente não faz em Parnaíba e a professora Eurídice, né, vem conhecer o Piauí? Pois é. Vamos ver, vamos articular. Tá bom. Muito obrigada. Muito Tchau, obrigado, então. gente. Tchau, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Feliz. Obrigada. Tchau. Tchau.